E você acompanhou a derrota do Flamengo para o Maringá de 2-0? Meu amigo, a imprensa esportiva está repercutindo isso em todo o Brasil. Porque é inadmissível um time da Série D, um time que praticamente, economicamente, é muito inferior ao time do Flamengo, que é multimilionário, perder dessa maneira o Flamengo para um time de Série D. O Flamengo está totalmente desmotivado, totalmente destruído dentro de campo. Jogadores desmotivados, jogadores que estão ali dentro de campo sem render o que rendia antes. O Flamengo demitiu o técnico Dorival Júnior, que fez um excelente trabalho ganhando Copa do Brasil e Libertadores e em menos de 6 meses conseguiu reconstruir o time do Flamengo. Contratou o técnico Vitor Pereira, que acabou de vez com o time do Flamengo. A culpa é somente do técnico Vitor Pereira? Não. A culpa é Vitor Pereira, jogadores, comissão técnica, diretoria do Flamengo, muitas pessoas. E para isso mudar, não basta apenas Jorge Jesus retornar, mas basta o Flamengo começar a pensar em fazer uma reformulação. Nós vamos analisar aqui os comentaristas logo cedo. Eu separei um pequeno trecho para vocês dos comentaristas analisando o Flamengo, para que você também sente nesse momento. Talvez você está indo para o seu trabalho, você está indo aí para a faculdade, para a sua escola. É o momento de você sentar e analisar e ver como que o Flamengo jogou contra o Maringá. Uma vergonha. Uma vergonha. Então, você quer a volta do Jorge Jesus? Vamos fazer o seguinte. É momento da diretoria do Flamengo fazer tudo o que for possível para contratar um excelente técnico que vai fazer um planejamento muito bom e fazer o Flamengo voltar a ser campeão. Você quer o Jorge Jesus? Deixa o like no vídeo e vai nos comentários e escreva. Eu quero a volta do Jorge Jesus. Ou então escreva o técnico que você quer. Aí pessoas que estão pedindo a volta do Dorival urgente, porque sabe que após a demissão do Vitor Pereira, todo mundo fala na contratação do Jorge Jesus, mas Jorge Jesus ainda tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Então muitas pessoas estão falando assim, ao invés de contratar Sampaoli, traz de volta o Dorival. Para você, quem deve ser o novo técnico? Você apoia a volta de Jorge Jesus? Deixa o like e escreva aí embaixo nos comentários. Não seja imparcial. É o momento de você, torcedor, participar e se unir junto com a gente para que o Flamengo volte a ser campeão de novo, tá certo? Cresce esse vídeo, canal do Benja, canal Paparazzo, canal também ESPN Brasil, canal Vene Casagrande, link na descrição. Vamos aqui para as notícias do Flamengo. Foi a vez do Flamengo, o poderoso Flamengo, perder de 2-0 do Maringá. É isso mesmo, do Maringá, que disputa a Série D do Brasileirão, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Sim, é uma vergonha? É, com todo respeito ao Maringá, com todo respeito ao Remo, mas é uma vergonha sim, mas é uma puta de uma vergonha. Não é pouca vergonha, não. Então foi uma baita de uma vergonha, É ridículo o time do Flamengo, ridículo. O Vitor Pereira tinha culpa? Lógico que tinha a culpa dele também. Lógico que tinha. Porque quando ganha, a gente fala que o treinador também tem a parcela dele. Quando perde e é mal, também tem a parcela dele. Mas é óbvio que o time do Flamengo virou um resort. O Flamengo hoje é um resort. Um monte de jogadores acomodados, jogadores que estão dormindo em cima de contratos longos e milionários, que mostram para quem está de fora, tá? Pode ser que quem vive os bastidores do Flamengo possa falar para mim, Benja, você está enganado, ok. Então é uma impressão que eu tenho olhando de fora, vendo o Flamengo jogar. Mas o que tem de jogador desinteressado? Sabe, parece jogador que corre para não chegar na bola. Mas tem uma porrada, gente. É uma quantidade absurda de jogadores que não estão nem aí. Fora jogadores lentos, vagarosos, sabe? Olha, o Gerson, em 2019, para mim, era um jogador que eu falei, o Gerson tem que ir para a seleção, o Gerson tem que ser titular
na Copa do Mundo de 2022. Porque o que o Gerson joga de bola é brincadeira. É brincadeira. Acontece que ele foi vendido, voltou com uma contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Parece que ele custou 25 milhões de euros. Gente, o Gerson, desde que ele voltou, ele não conseguiu jogar 15 minutos bem. 15. Não vou nem falar uma partida completa. Um jogador irreconhecível. Hoje, contra o Maringá, gente, chegava a ser constrangedor alguns passes que ele errava. Tipo, cruzava, dava um passe, a bola ia para a lateral, fazia um lançamento, a bola ia para o tiro e saía pela linha de fundo. Uma coisa horrível. Irreconhecível, Gerson. Mas o que não dá para entender do Gerson é ele não acertar um passe. Tudo bem, às vezes o cara tá mal, mas acertar um passe não é tá mal. É não entender o que tá acontecendo com o Gerson. Everton Ribeiro, que eu acho um baita no jogador. Mas o Everton Ribeiro, em 2023, ele sumiu. Ele desapareceu no Flamengo. O Thiago Maia tá numa lentidão. A gente olha pro Thiago Maia, cara, ele tá com o semblante já de cansado quando ele entra em campo. O Davi Luiz, que tem uma história, merece respeito, mas ele tá totalmente perdido em campo. E não é de hoje. Esse Varela, que o Flamengo contratou lateral direito, é horroroso. Aí você tem um monte de jogador que tá lá no Flamengo, assinaram contratos de 3 anos ou 4, salários astronômicos, recebem em dia. Parece que não tem cobrança. Vidal, esses caras, sabe? O Flamengo virou um resort, gente. É um resort de luxo, 5 estrelas, com um monte de jogador lá. Falar, se ganhar, ganhar, se não ganhar, não ganhei. Eu vou fazer o quê? Dane-se. Gente, o Marinho, desde que chegou no Flamengo, se ele jogou 2 partidas bem, foi muito. Não tô falando que hoje perdeu por causa do Marinho, até porque colocaram o Marinho, acho que tava com 40 ou 41 minutos. Mas esse é o Marinho no Flamengo. Gente, desde 2019, o Flamengo não consegue acertar sua defesa. O Flamengo contrata zagueiro. E a defesa do Flamengo é um queijo suíço. O Flamengo foi humilhado pelo Fluminense no domingo passado, na final do Carioca, com um Flamengo totalmente amortecido em campo. Um Flamengo impotente, um Flamengo sem reação, um Flamengo entregue, abandonado. E hoje, óbvio, gente, que eu respeito o Maringá, que jogou pra cacete no segundo tempo e ainda meteu o Flamengo na roda. Óbvio que tem que respeitar. Mas, gente, o Maringá tá na Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Maringá ganha de 2-0, botando o Flamengo na roda. Gabigol parou de jogar. Você sabe o que eu penso sobre o Vitor Pereira? Achei ele fraco, ruim. Agora, o time do Flamengo tá morto. E agora eu vou falar um negócio que vocês vão falar, o Ben já tá se precipitando. Eu acho que todo time que é vitorioso, que ganha tudo, que tá lá no patamar lá de cima, ele tem data de validade. Eu acho que esse time do Flamengo, a era 2019 acabou. O Flamengo continua muito forte, é um time hoje muito rico, está estruturado. Mas o que eu digo que é o seguinte, esse time do Flamengo, né? O Flamengo de 2019, esse fantasma que assombra aí o Flamengo até hoje, ele acabou. Porque, como eu falei antes, tem muitos jogadores que estão dormindo em contratos longos e milionários, e você, para se livrar de jogadores com contratos longos e milionários, ou é preciso pagar
essas rescisões, ou é preciso arrumar clubes que vão pagar essa fortuna que o Flamengo paga para esses caras. Então, acho difícil. Mas o Flamengo precisa mudar muita coisa. É óbvio que o Jorge Jesus marcou história no Flamengo. O que ele fez em 2019 é maravilhoso. E desde que o Jorge Jesus saiu, o fantasma do Jorge Jesus assombra todos os treinadores. Nenhum treinador dá certo. É o Domenech, é o Paulo Souza, é o Renato, é o Rogério Ceni, é o Vitor Pereira, é o Renato Gaúcho. Porque fica todo mundo indo para 2019. 2019. Então, o torcedor do Flamengo, óbvio, quer a volta do Jorge Jesus, uma grande parte. O Jorge Jesus vem, olha, gente, a última vez que eu falei com ele foi na segunda-feira à noite, aqui do Brasil. O Fenerbahçe tinha ganho de 2-1 o jogo que jogou na segunda-feira. E Jesus falava para mim que ele tem um contrato que vai até 30 de maio e restavam 9 rodadas para terminar o Campeonato Turco, que a princípio ele gostaria de terminar, porque o presidente do Fenerbahçe gosta muito dele, já tinha oferecido um contrato para renovar, uma proposta para renovar, e que se tem uma multa, tem, mas é uma multa muito baixa, se for para pagar para ele sair agora, e se ele quiser sair. E aí depois eu não falei mais com o Jorge Jesus, não sei se ele vem, se não vem, não sei se o Flamengo vai esperar ele ou não vai, mas vamos supor, vamos pelas possibilidades. O Flamengo vai esperar o Jorge Jesus. Cara, depois que eu vi hoje, contra o Maringá, nós estamos aí hoje, vamos contar já como se fosse 15 de abril, para dar uma data redonda. Nós estamos falando de 45 dias se for para esperar o Jorge Jesus. 45 dias. Do jeito que tá esse Flamengo aí, capaz de chegar e não ter Libertadores e não ter Copa do Brasil mais para disputar, hein? Capaz de ter só o Brasileirão e olhe lá. Vendo, depois que eu vi o Campeonato Carioca do Flamengo, que foi ridículo. Depois de ver o Fluminense destruir o Flamengo no Maracanã, o Flamengo com uma vantagem de 2 gols, hein? 2 gols. E o Fluminense fazer o Flamengo, deixou o Flamengo titiquinho assim no Maracanã. E depois de ver hoje o Flamengo perder para um time da Série D, da 4ª divisão do futebol brasileiro, perdeu de 2-0 com os caras botando o Flamengo na roda. Vendo esse monte de jogador encostado, desmotivado, com cara de cansado. Eu acho que 45 dias aí não aguenta não, hein? É inacreditável o que acontece com o time do Flamengo nessa temporada. A gente tá falando do Maringá. O Maringá, você nem sabe quem joga no Maringá. Ninguém sabe quem joga no Maringá, com todo o respeito ao time paranaense. Agora, o Flamengo, com um elenco que tem uma folha salarial de mais de 35 milhões de reais, não pode jogar da forma apática como jogou contra o Maringá, não pode passar tanto vexame numa temporada quanto está passando. O torcedor do Flamengo, ele deve estar com vergonha do Flamengo. O Flamengo não consegue trocar passe, o Flamengo não tem poder de marcação, o Flamengo tem buraco no meio de campo, o Flamengo tem uma defesa que consegue ser ameaçada pelo Maringá e o Flamengo não consegue trocar passe. Gente, a gente está falando de um time que tem o maior elenco do Brasil. A gente está falando de um time que tem um faturamento de 1,5 bilhão de reais na temporada passada. Contra o Maringá. Eu nem sei a divisão que o Maringá está disputando nessa temporada. Quem souber, por favor, me manda no chat, porque eu nem sei. E você vendo o Flamengo jogar hoje, e aí é o que eu falo, o Vitor Pereira já foi embora. Claro que foi ele que armou esse time, claro que ainda tem o dedo do Vitor Pereira, as mãos, os braços, tudo do Vitor Pereira. Agora, o Flamengo hoje poderia jogar de uma forma
menos apática, mais motivado, porque as coisas vão mudar, porque pode estar chegando um treinador novo para mostrar para o torcedor que não vai ser vexame a temporada inteira. E é o pior, se você for ver, claro, não por meio de resultado, porque o pior foi o Al Hilal. Você perdeu uma semifinal de Mundial de Clubes para um time da Arábia Saudita. Esse, para mim, foi o pior vexame pelo resultado. Por você nem chegar numa final de Mundial contra o Real Madrid, que era um jogo que o torcedor do Flamengo que viajou para o Marrocos sonhou assistir. Agora, se você pega o Maringá, é inacreditável. Eu peço para a galera aqui me mandar a divisão, tá, do Maringá. Qual divisão que o Maringá está jogando? Série D. Série D do Campeonato Brasileiro. O Maringá está jogando a Série D. Não é a B, não é a C, é a Série D do Brasileirão. Como que pode um time que tem vários jogadores que ganham mais de 1 milhão de salário, perder para um time que disputa a Série D? Como pode um time que tem um faturamento de 1,5 bilhão de reais, com a folha salarial que tem, com os nomes de peso que tem, perder para um time da Série D? Não pode. Aí, algumas pessoas falam, pilhado, respeita o Maringá. Não é respeitar o Maringá, é questionar o Flamengo. O Maringá merece respeito, mas merece o respeito dele nos confrontos dele, na Série D, contra times menores, não contra o Flamengo, porque tem que se cobrar sim do Flamengo. Você não pode comparar um time de primeira divisão, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil, com um time que disputa a Série B do Brasileirão. Com todo o respeito que o Maringá mereça. Mas não pode, é imoral você comparar o Flamengo com o Maringá. Você tem um time que você tem. Santos, medalhista de ouro olímpico, mas esse aí é o que eu falo, foi a maior enganação do Flamengo. A maior enganação do Flamengo foi o Santos. Goleiro inseguro, goleiro sem segurança, mas é um goleiro caríssimo. Aí você tem Varela, lateral direito de Copa do Mundo. Todo mundo, pelo menos, falava isso. Quando eu defendia o Rodinei, não. Agora tem o Varela, lateral direito de Copa. Seleção uruguaia, horroroso. O Varela não faz nada desde que ele chegou ao Flamengo. E aí, essa diretoria, que já contratou um bando de treinador horroroso e está queimando dinheiro com multa rescisória, mandou o Rodinei embora. Não quis ficar com o Rodinei. Ficou com o Varela e Mateuzinho, em vez de deixar o Rodinei no Flamengo. Aí você tem Davi Luiz, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Pablo, só jogadores de nome, caríssimos, de peso. Aí você tem Ayrton Lucas, Felipe Luiz, Thiago Maia, quem mais? Thiago Maia, Vidal, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro. Não pode. Um elenco desse não pode perder para o Maringá. Tem que ser questionado. Tem herança do Vitor Pereira? Tem. Mas também não é só o treinador. São os jogadores. Os jogadores estão apáticos. Eu não sei o que é que acontece com o Flamengo. Parece que os jogadores não têm vontade de jogar. E aí muita gente usa a seguinte desculpinha. Não. É um time que ganhou tudo. Não está motivado. Não existe isso. Olha o Palmeiras. Olha o que a gente vê no Palmeiras. O Palmeiras é um time que ganhou 2 Libertadores, assim como o Flamengo, nos últimos anos. Ganhou Brasileiro no ano passado. Ganhou Copa do Brasil. Ganhou Supercopa. Ganhou tudo, o Palmeiras. E continua dando a vida em campo. O Palmeiras continua dando a vida em campo. Você vê jogo do Palmeiras, dá gosto de ver. Você vê o Veiga, jogador de seleção brasileira. Dudu, um dos grandes ídolos da história do Palmeiras. O Rony, que tá voando. Você vê Gustavo Gomes. Os caras estão em altíssimo nível e dando a vida até hoje. E também já ganharam tudo. Então não existe essa palhaçada de que não tem motivação, que o time está acomodado, já ganhou tudo. Que ganhe mais. Sabe por quê? Porque o salário deles continua. O salário deles continua mesmo, até aumentou. A maioria aumentou o salário. Como o Arrascaeta, por exemplo, hoje em dia ganha quase 2 milhões de reais por mês. E o futebol dele só cai. Só cai. O Gabigol, eu mesmo sempre fui um defensor do Gabigol. Eu sempre falei do Gabigol. Eu falava, não tem como cobrar o Gabigol. O Gabigol é um cara que desde que chegou ao Flamengo ele não teve uma má fase. É um cara que é artilheiro desde que chegou.
todos os gols em finais de Libertadores dessa geração foram do Gabigol. E eu sempre falei, não tem como criticar o cara. Mas hoje merece ser questionado. Perdeu gol adoidado hoje, foi substituído de novo, não faz gol, se eu não me engano, há 8 jogos. Tem que ser um pouco pressionado. O Flamengo tem que dar uma chacoalhada. Porque, olha aqui, vamos listar os vexames do Flamengo na temporada. Derrota para o Hilal numa semifinal de Mundial. 1. Virou chacota o Flamengo. Nem chegou na final contra o Real Madrid. Perdeu uma final de Recopa Sul-Americana para o Independente Del Valle. Vamos comparar as folhas salariais. Flamengo, mais de 35 milhões de reais. Independente Del Valle, 700 mil reais. A folha salarial do Independente Del Valle é de 700 mil reais. Só o Gabigol ganha 1,5 milhão por mês. O Gabigol sozinho ganha mais do que o dobro do que o time do Independente Del Valle ganha por mês. Aí você tem a derrota pro Fluminense, do jeito que foi. Foi uma humilhação. O Marcos Braz é bom de passar a mão na cabeça em jogador. É por isso que tá essa merda aí, ó. Essa merda aí. Pode o YouTube bloquear a palavra de xingamento. Problema. É por isso que tá essa merda que a gente tá vendo aí. Sem querer depreciar o time do Maringá. Mas o Flamengo é uma vergonha, um absurdo. Seu Marcos Braz, Spindle, Landim tem culpa porque deixa eles fazerem o que querem, não conta. Landim prometeu, ô Júlio, que não ia deixar ninguém, não ia passar a mão na cabeça quando o Flamengo estivesse mal. E passa a mão na cabeça dos caras, velho. Gabigol não é 10, a 10 é do Arrascaeta, Gabigol. A 10 é do Arrascaeta, Gabigol. Você joga com nome, porra! E aqui não tem medo de você não, porra! Vai chegar em entrevistazinha e chamar de corneteiro! Corneteiro mesmo, porra! Tá acabando com o Flamengo, você e os que não estão jogando nada! Vai pra night! Não sei lá o que vocês estão fazendo, que dentro de campo vocês não fazem nada! Nada! Milhões pra nada! Ganha 1,5 milhão! Faz o que em campo? Ah, vive dos gols que fez na Libertadores! Aqui, ó! Aqui! Falo mesmo, velho! Falo mesmo! Caguei! Se vai ter os Gabi Fanzetti pra falar besteira! Eu caguei, andei se vai ter Gabi Fanzetti pra falar besteira! Não tenho medo de Gabi Fanzetti não, velho! Não tenho medo de Gabi Fanzetti não! É verdade essa porra! Não tenho medo de Gabi Fanzetti não! Jogador bom é o Pedro, tá em fase ruim também! O Gabigol, camisa 10! Camisa 10 é do Zico e do Arrascaeta, rapaz! Devolve a camisa do Arrascaeta! Milhões pra nada! Milhões pra Devolve a nada! camisa do Arrascaeta, Gabigol! Vai no Twitter reclamar de mim para as Gabi Fanzetti te retweetarem! Vai falar de mim! Vamos! Valeu! Tô errado? Vai no Twitter reclamar e chamar de corneteiro, velho! Não aceita a crítica! Tá certo! Gabigol, você é mimado! Eu quero olhar na tua cara, Gabigol! Quero olhar na tua cara sem crachá de imprensa pra ninguém falar nada! Na rua, pra eu te chamar de mimado! Gabigol, vai embora enquanto não é você chegar! Não é você, Gabigol! Chegar na área de imprensa e me chamar de corneteiro, eu tenho que ficar quieto porque eu não posso te responder, senão eu sou punido. Eu quero encontrar você no Fratelli, como eu encontrei que o meu amigo de Orlando pediu uma foto pro filho dele. Vim lá de Orlando, eu quero uma foto pro meu filho. E você falou, não vou dar foto não, são 4 horas da manhã, eu vim lá de São Bernardo. Aqui, ó! Caguei, brother! Caguei, brother! Davi Luiz, eu gosto de você, mas hoje você é banco, Davi Luiz. O time do Flamengo é o Gerson. Teve uma jogada que o Gerson caiu e deu contra-ataque pros caras, velho, que é inacreditável, velho. Os caras estão caindo em campo. O gol que o Thiago Maia perdeu no primeiro tempo, debaixo da trave, ele ficou em cima do goleiro. Velho, esse time do Flamengo é ridículo. E aí eu te pergunto pra você e pro Cacau. Passando mal, velho. Passando mal. Jesus salva. Será que Jesus salva com o Braz e Spindle ainda lá? Fabinho, etc e tal, esses caras todos. Será que Jesus salva? Os caras estão aqui sacaneando, fazendo olé. Um time de Série D. Acabaram de ter acesso à Série D agora. Dando olé no Flamengo. Um jogador paga o time inteiro aqui. Time de Série D, Júlio e Cacau, time de Série D dando olé no Flamengo, a torcida gritando e cantando Real Madrid. Pode esperar que o seu Marcos Braz falou.
Ele que causou isso tudo, essa sacanagem com a gente. Agora! Aqui eu largo ar, sai todo mundo. Fora Braz, fora Spindle, fora futebol inteiro, porra! O Flamengo não só perdeu para o Maringá, mas como perdeu por 2-0 e não jogando nada. Uma situação deprimente que vive o time do Flamengo. Uma atuação horrível do time do Flamengo. Uma atuação para o Flamengo esquecer, para a torcida do Flamengo esquecer. E uma atuação que eu acho que pode mexer com muita coisa aí na busca pelo novo treinador. Vale a pena esperar com o técnico Mário Jorge? O Flamengo é daí para baixo. E outra, vocês estão vendo meu título aí, não adianta mudar treinador e os jogadores continuarem com essa postura lamentável deles hoje. Que postura foi essa? O time andando em campo, um time sem vontade, um time estranho. E outra, para mim é um absurdo o Matheus França ser reserva desse time, com todo o respeito. O Gabigol não está jogando nada, o Gabigol está andando em campo. Fisicamente falando, o Gabigol está pesado. Não estou falando que o Gabigol está acima do peso, ou chamando o Gabigol de gordo, como vocês gostam de falar. Mas o Gabigol está fora de forma. Ele não consegue correr mais. É totalmente diferente do Gabigol que a gente conhece. Totalmente diferente do Gabigol que já atuou muito bem com a camisa do Flamengo. O que está acontecendo? Os jogadores, eles estão achando normal isso tudo que está acontecendo? Gente, em menos de uma semana, são 2 vergonhas. A atuação do Flamengo contra o Fluminense foi uma vergonha. A atuação do Flamengo contra o Maringá é um deboche com o torcedor. É chamar o torcedor de palhaço. Vocês têm noção que a torcida do Maringá ou a torcida do Palmeiras que estava torcendo para o Maringá, enfim, torcedor do Maringá cantando no estádio, Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar, debochando da instituição Flamengo, e os jogadores parecem que não se portam com isso. É sério isso? É normal o Davi Luiz jogar o que ele jogou hoje? Que partida bizonha do Davi Luiz. Repito, a culpa não é só do treinador. O Vitor Pereira tinha que ter saído? Sim. Mas se não mudar a postura dos jogadores dentro de campo, pode vir o Guardiola, que não vai dar jeito nesse Flamengo. Os jogadores não têm mais a mesma fome de vencer, a mesma fome de ganhar títulos. Se a gente for parar para analisar o Palmeiras, por que o Palmeiras continua vencendo, mesmo depois de muitos títulos? Porque o Abel Ferreira e a diretoria do Palmeiras conseguem manter os jogadores com fome de título, com fome de vitória. Totalmente diferente do Flamengo. Por quê? Porque a postura da diretoria do Flamengo em relação ao elenco é uma postura paternalista. É uma postura de tratar os jogadores como se fossem filhos, ficar passando a mão na cabeça o tempo todo. Desse jeito não vai dar certo. Ou o Flamengo muda, e quando eu digo muda, muda a cultura dentro do ninho do urubu, com a diretoria cobrando dos jogadores, ou é daí para pior, porque o time campeão de 2019, que fez muito sucesso, hoje está 4, 5 anos mais velho. O Arrascaeta não é mais o mesmo, o Gabigol não é mais o mesmo, o Felipe Luiz não é mais o mesmo, o Bruno Henrique não é mais o mesmo, o Rafinha não está mais no Flamengo, o Rodrigo Caio não é mais o mesmo. O time é totalmente diferente. E você, torcedor, que acha que o Flamengo tem que esperar por Jorge Jesus, beleza, eu entendo. Mas se você acha que o Jorge Jesus vai chegar aqui e vai ganhar tudo como ganhou em 2019, tudo não, né? Porque ele não ganhou a Copa do Brasil, mas vai ganhar o Brasileiro e a Libertadores, calma, muita cautela. Pode ganhar? Claro que pode. O time do Flamengo é um absurdo. Você tem vários jogadores aqui super decisivos. Agora, não dá para você achar que o Jorge Jesus vai chegar aqui e vai tomar conta do pedaço como foi em 2019. Pessoal, na situação que nós estamos vivendo no Flamengo, quero falar algo para você importante, seguinte. Nós estávamos pensando no seguinte, vamos esperar Jorge Jesus, vamos esperar
Falta um mês, 45 dias. Só que talvez esperar 45 dias seria condenar o ano de 2023, perdendo Libertadores da América e Copa do Brasil. A Copa do Brasil praticamente está difícil já. Para reverter, jogando o que jogou hoje, é praticamente impossível. Sou flamenguista, torço pro Flamengo, mas do jeito que está. Agora, se voltar a jogar como jogava antes, ou pelo menos na época do Dorival Júnior, aí reverte. Aí reverte a situação. Ainda mais jogando no Maracanã. Agora eu gostaria que você, torcedor, deixasse de ser imparcial. Chegou o momento de nós nos unirmos e nos mobilizarmos na internet para que a diretoria do Flamengo venha, de uma vez por todas, mudar essa situação. Porque, meu amigo, estamos passando um vexame. Perder para um time da Série D, perder para o Maringá por 2-0, ainda sendo colocado na roda, é difícil. É complicado. E, meu amigo, domingo tem estreia no Campeonato Brasileiro. É contra o Curitiba. O Curitiba tá jogando. E aí? Vem outro vexame pela frente? Então, existe 3 possibilidades, 3 pensamentos. Ou espera Jorge Jesus 1 mês e 45 dias, ou o Flamengo vai lá, joga mais dinheiro na mesa e paga para que ele retorne o mais rápido possível, porque esse seria o primeiro passo. Antes da gente pensar numa reformulação, Gabigol no banco, saída de jogadores, novos reforços, temos que ter um técnico. Não temos técnico nesse momento. O VP veio pro Flamengo, acabou com o Flamengo, destruiu o Flamengo, não temos técnico. Agora é o momento da gente pelo menos começar na base, um técnico para motivar esses jogadores. Então, ou traz o técnico, o Jorge Jesus, ou poderia se pensar, como foi feita uma pesquisa na internet e colocaram 4 técnicos, que seria Jorge Jesus, Sampaoli, Dorival Júnior e Tite. Nessa votação, para você ter uma ideia, Jorge Jesus aparece disparado, primeiro a ser contratado, e logo em seguida Dorival Júnior, em cima de Sampaoli. Então o Flamengo dispensou um técnico que foi campeão com o Flamengo na Libertadores, Copa do Brasil, para contratar um técnico que não ganhou nada no Brasil. Destruiu o Flamengo. Mas e agora? Quem deve ser o novo técnico do Flamengo? Eu gostaria que você participasse do nosso canal, primeiro deixando o like e compartilhando esse vídeo. Compartilhe. É bom você compartilhar. Aqui estão comentaristas, por exemplo, o Benji é corintiano, mas tá aí, ele falou uma verdade. Por isso que eu coloquei no canal para vocês. Tá aí o Vene Casagrande, o Pilhado, que nós vimos. Tá aí o Paparazzo, que, meu amigo, eu falo pra você. Ele falou toda a verdade. Tem que reconhecer. Parabéns pra ele. Ele falou que todo flamenguista, praticamente muitos não têm coragem de falar como ele se expressou, mas muitos flamenguistas estão com isso dentro da garganta aqui, ó. E ele falou tudo. Então, eu gostaria que você escrevesse nos comentários pra você quem deve ser o novo técnico do Flamengo. A gente se vê no próximo vídeo.